Olá, meus amados. Falaremos hoje sobre a classificação dos seres vivos. A classificação biológica resume-se na organização de todos os seres vivos conhecidos em grupos de acordo com semelhanças morfológicas, fisiológicas, genéticas, evolutivas, tá? Em alguns casos, ecológicas, comportamentais, certo? Então, hoje nós começamos com grandes grupos que é bem bastante amplos, conhecidos como domínios. Temos três domínios conhecidos hoje: domínio bactéria, domínio arquea e domínio eucária. Tá? Então, na figura que está do lado direito, nós temos aqui a classificação de três grupos de seres vivos bastante conhecidos: felinos, canídeos e ursos. Tá? Todos eles pertencem ao domínio Eucária, reino Mamália, ou reino Animalia, filo Chordata, que é o filo onde estão colocados os vertebrados, em virtude do tecido notocorda, que dá origem, tá, a- a- ao sistema de sustentação, principalmente a coluna vertebral. Classe Mamália, ordem carnívora, que se divide em três, nesse caso aí: Felidae, Canidae e Ursidae, certo? Por sua vez, essas famílias dão origem a gêneros, são divididas em gêneros, nessa condição específica. Se a gente pegar aqui os felinos, eu tenho dois gêneros, Felis e Panthera. Felis é geralmente atribuído a felinos de menor porte, Felis catus é o gato comum, Felis pardalis, gatos selvagens, mas de pequeno porte. Já o Pantera, gênero Pantera, é onde eu vou ter os animais de grande porte, os felinos de grande porte, onça pintada, onça parda, leão da montanha, guepardo, leopardo, etc. Certo? Bom, quando se fala dos grandes grupos, né, dos domínios, uh, vamos começar a comentar aqui pelo domínio Arquea. Tá? O domínio Arquea é representado por indivíduos, por seres vivos, que são assemelhados, tá? Que acredita-se tiveram sua origem evolutiva, tiveram sua origem no início, nos primórdios da vida na Terra. Tá? E por isso só são encontrados em ambientes extremamente raros e conservados, tá? Onde outros modificadores não tiveram grande influência, como ambientes vulcânicos, fundo de cavernas, fossas oceânicas, etc. Tá? E por isso eles acabaram preservando características desse período da história da vida no planeta. Apesar de apresentarem características morfológicas semelhantes a alguns micro-organismos e bactérias atuais, tá? Alguns seres procariontes atuais, mas o seu material genético apresenta uma quantidade maior, uma semelhança maior com organismos do domínio Eucária, tá? Onde eu vou encontrar organismos mais complexos que apresentam célula eucarionte. Tá? Então, isso dá a entender, leva a entender que esses seres vivos ou seus descendentes deram origem a linhagens de seres vivos que resultaram em seres vivos atuais, em seres vivos ditos modernos. Falando do domínio bactéria, tá? Lembrando que as bactérias apresentam característica celular procarionte, então não tem um núcleo diferenciado por uma membrana uma membrana nuclear, tá? Apresentam DNA circular e um único tipo de organela citoplasmática que é o ribossomo.
Uma das maneiras de classificar as bactérias é de acordo com a sua forma. Então, eu tenho as bactérias do gênero Coccus, que são elas em forma circular, Diplococcus, Staphylococcus, Sarsia, Tetrade, Streptococcus, certo? Bactérias geralmente relacionadas com infecções intestinais ou cutâneas. Tá? Os bacilos, que já apresentam essa forma de bastão alongado, tá? Também têm relação com algumas infecções importantes. Tá? E aqui eu tenho alguns outros formatos, como vibrião, tá? Forma de vírgula, espirilo, torcido como uma espiral, e o espiroqueta, que lembra a espiral de um caderno. Do lado direito, nós temos um processo reprodutivo de bactérias, onde uma célula-mãe se divide formando duas células filhas num processo conhecido como bipartição, ou divisão binária. Tá? O processo de bipartição é um exemplo de um processo de divisão celular bastante comum entre os seres vivos, que é a mitose. Tá? Então, na mitose é que eu tenho as fases principais da mitose. Na mitose eu tenho um período de intérfase, onde não acontece divisão celular propriamente dita, mas todo o material genético, todo o material importante, relevante da célula é duplicado e ela acumula nutrientes necessários para esse processo. Tá? Numa etapa posterior e inicial da divisão celular, o material genético se duplica, termina sua duplicação e assume esse formato em X, bastante condensado e bem mais resistente, tá? Para suportar o processo de divisão celular. Dá para observar também aqui no esquema os centrômeros já formando suas hastes proteicas para o processo de divisão celular. Passando para prometáfase e metáfase, a membrana do núcleo se decompõe, se desfaz, e as hastes formadas pelos centrômeros se alongam através do que era antes o núcleo da célula e prende as moléculas de DNA, os cromossomos, a essas hastes, conduzindo-os já na anáfase para as extremidades da célula. Quando chegam na posição adequada, a membrana do núcleo se recompõe, formando dois núcleos independentes, e já há um pronunciamento, tá? Um estrangulamento da membrana plasmática, como se fosse formando como que uma cintura, que vai se aprofundando até que resulta na divisão. Lembrando que o material genético dessas células formadas nesse processo que termina com a citocinese é exatamente igual ao processo ao material genético da célula inicial. Tá? Então, permitindo que as células filhas preservem as características genéticas da célula-mãe. Tá? Esse é um processo usado como reprodução para as bactérias, mas que também é observado nas células eucariontes, tá? Nos organismos multicelulares, tá? Principalmente quando se trata de crescimento e desenvolvimento do organismo. Então,